Bem-vindos mais uma vez para mais um webinar, desta vez dedicado a Marrocos. Já não estamos juntos em webinars há uns tempos. De qualquer maneira, como acreditamos na importância deste tipo de informação, vamos continuar, pelo menos para já, a apostar neste tipo de informações. Hoje, como vos disse, vamos ter isto dedicado a Marrocos. Temos o nosso especialista em Marrocos, o Dário Brilha, que vai, entretanto, também fazer a apresentação. Temos aqui o João Cruz, também diretor de produto. Este webinar é feito em parceria com a Delegação Oficial do Turismo de Marrocos e, portanto, sendo Marrocos um destino com grande importância quer para o mercado português, quer para a Solférias, vamos então começar a fazer a apresentação aqui pelo nosso colega Dário. Dário, não sei se tens que ativar a sua microfone. Ora, antes de mais, bom dia a todos. Agradecer a presença e dizer-vos, como o Paulo estava a explicar, o objetivo destes webinars são webinars formativos e que vos permitam dar aqui algumas ferramentas que vos facilitem depois a altura de encarar o cliente e neste caso de vos melhorar a forma que podem efetivar vendas. Sendo uma parceria com o Turismo de Marrocos, nós vamos abordar aqui uma panóplia de produtos do destino Marrocos, obviamente com maior ênfase para aquele tipo de produto que será mais vendável na temporada de inverno, que é a temporada que está a chegar. Como vocês sabem, a Solférias tem sido um operador que tem tido uma aposta em Marrocos constante e permanente. Já tivemos charters para Agadir, continuamos com os charters para Saidia no verão. No entanto, o objetivo desta formação será realmente dar-vos aqui algumas ferramentas para melhor venderem o inverno e para venderem aqueles produtos que nós achamos serem os mais pedidos no inverno. Paulo, podes iniciar então a apresentação, por favor? Sim, só dizer aqui que isto está a ser gravado e há de ser depois enviado a posteriori também através das nossas difusões, creio que na próxima semana, e portanto vamos ter depois no final também um pequeno sorteio de um prémio. Faremos assim com a nossa técnica já conhecida, Batalha Naval. Bom, vamos começar aqui então. Dário, força. Eu queria antes de mais dizer que se tiverem algumas questões, algumas dúvidas, vão colocando no chat, depois no final o Paulo fará um apanhado das mesmas e eu vou respondendo. Vamos começar, obviamente, por falar daquele que é um país incrível, um país culturalmente riquíssimo. Aliás, é dos destinos que mais me apaixona a programar, porque a proximidade geográfica é tão grande e a disparidade em termos culturais é maior ainda, que muitas vezes parece que caímos na outra parte do mundo e estamos num destino apenas a 1 hora de distância, 1h30 de distância, e muitas vezes Marrocos, e há bem poucos anos, era um destino que acabava por estar um pouco esquecido pelo mercado português, estando aqui tão à mão de semear. Este ano, portanto, a Delegação de Turismo de Marrocos está a promover o destino com o lema do King of Light, e nada melhor do que iniciar esta apresentação com um pequeno vídeo que vos vai deixar aqui um bocadinho de água na boca e que vos vai abrir aqui um bocado as portas para aquilo que eu vou falar em seguida. Isto é então Marrocos, Kingdom of Light. Como podem ver, é um vídeo muito virado para a modernidade. O objetivo do turismo de Marrocos é esse mesmo, é mostrar que temos aqui um país
culturalmente muito rico, mas que também ele teve uma grande evolução ao longo dos anos e que está muito virado para a modernidade. Nós, em termos do que é o produto Solférias, portanto, durante a altura do inverno, que é esta que vamos destacar, nós vendemos naturalmente, e o produto mais vendido normalmente são as escapadinhas em Marrakech e os circuitos. Desde logo nós temos diversas formas de chegar a Marrocos, seja com os voos diários da TAP para Marrakech, que muitas vezes voa por mais do que uma vez, que permite ao cliente fazer os combinados que assim entender, como também existem ainda partidas para Agadir, que sendo no inverno uma estância balnear onde muitas vezes não permite fazer praia, ainda assim em algumas alturas, por exemplo na altura da Páscoa, a temperatura já está bastante agradável e já permite fazer praia, quando aqui em Portugal ainda não é assim tão fácil de a fazer. Temos também ligações para Casablanca, com voos diários de Lisboa. Casablanca em si não temos tanta procura só pelo destino, mas para perceberem que Casablanca é um hub gigantesco para onde depois podem sair em voos da Royal Air Maroc para qualquer parte de Marrocos e, por exemplo, fazerem uma escapadinha numa zona mais recôndita de Marrocos, voar até Dakhla, até ao sul, voarem até Merzouga para fazer uma noite no deserto. Sei lá, há uma panóplia de opções para aquele que é um país megalómano, mas um país que tem muitíssimo para ver. Eu vou começar por falar aqui um pouco sobre o que é o produto Solférias no inverno e o produto mais vendável, que é, obviamente, a escapadinha Marrakech. Marrakech é, muito provavelmente, a maior parte de vocês já lá esteve uma vez, é a cidade vermelha, é uma cidade cosmopolita, que tem uma mescla de cultura com a modernidade. Nós, em Marrakech, vendemos 3 tipos de hotelaria para todo o tipo de cliente, ou seja, leva em consideração que existe a possibilidade dos clientes ficarem em hotéis às portas da Medina, hotéis de 4, 5 estrelas, com todas as comodidades. Há também a possibilidade de os clientes ficarem, se quiserem, em riados, portanto, em casas senhoriais marroquinas, dentro das próprias Medinas, aquelas casas muito bonitas, com aqueles jardins interiores e aquelas piscinas, portanto, no centro das casas. E depois temos, finalmente, outra opção que muitas vezes também é procurada, que são os resorts em all-inclusive, na zona do Palmeiral, que fica a cerca de 15, 20 minutos da Medina de Marrakech. Estes resorts normalmente são muito procurados por famílias que, quando está bom tempo, indo principalmente com crianças, optam por ir por um resort destes porque conseguem combinar ali uma estadia de cultura com piscina, com alguma comodidade, com alguma forma de terem um custo controlado daquilo que vão fazer, e depois todos os hotéis, seja os hotéis Rio, os Iberostar, seja os Believe, seja os Labranda, têm shuttles gratuitos que levam portanto, todos os clientes que estão nesses hotéis do Palmeiral até à zona da Medina para depois fazerem os passeios. Obviamente que em Marrakech, em termos culturais, existe um monte de coisas para fazer, ou seja, em termos de património edificado, é uma enormidade, é um museu a céu aberto, património mundial da Unesco, desde o Palácio da Bahia, desde portanto, o minarete de Kutubia, da Mesquita Kutubia, que é, portanto, o minarete mais alto de Marrakech, perdão, desde os souks, desde os jardins Majorelle, da Casa Yves Saint Laurent, desde a gastronomia, desde os restaurantes de luxo. Ou seja, se vocês tiverem um cliente, por exemplo, que pretende ir para Marrakech, mas pretende fazer uma escapadinha dita mais luxuosa, temos também essa opção. Por exemplo, vende-se muito bem um cliente, um target muito elevado, que faz 2, 3 noites no Hotel Sofitel, por exemplo, 5 estrelas, e depois tem ali uma série de restaurantes na zona de Menara, que é a zona mais nobre de Marrakech, que pode visitar, desde o restaurante Le Comptoir, desde, sei lá, uma série de restaurantes temáticos, onde podem experienciar o que é um pouco da cultura e da gastronomia marroquina, mas ao mesmo tempo serem tratados de forma diferenciada. Naturalmente que Marrakech, o grande highlight e obviamente o local por onde todos têm de passar ou terminar as suas visitas, é, como está na imagem, a Praça Jemaa El Fna, é a praça mesmo no centro da Medina. É uma praça muito grande, que tem 2 cenários, ou seja, eu acredito sempre e dou sempre esta sugestão, que as pessoas visitem a praça durante o dia e à noite, porque são coisas dispares. Durante o dia são zonas de comércio abundante, seja de frutas, de legumes, de sumos, de comida, de roupa, de candeeiros, de tudo e mais alguma coisa.
e depois, ao final do dia, obviamente fazer a parte do pôr do sol, que é magnífico, e jantar uma das vezes, portanto, nesta zona da Praça Gemal Afná, porque vão-se cruzar com os encantadores de serpentes, com os contadores de histórias, com aquelas pessoas com aqueles pequenos macacos, com tudo e mais alguma coisa. Ou seja, é uma praça central, bastante confusa, ainda assim bastante segura. Devem sempre levar em consideração que têm que ter algum cuidado, como teriam visitando aqui uma grande cidade em Portugal, mas é uma praça bastante segura. Marrakech vende-se por si só, ou seja, um cliente que pretenda e que tenha ali um fim de semana comprido e que pretenda fazer uma escapadinha, que não queira ultrapassar as 2 horas de voo, Marrakech é, obviamente, a opção indicada, porque está a bom tempo normalmente durante o dia, tem uma taxa de pluviosidade baixíssima, as noites no inverno são frias efetivamente, mas nada que não se possa controlar com um casaco, e é como eu digo, é uma cidade que nunca dorme e é uma cidade que nunca para, e pela proximidade acho quase obrigatório que todos os portugueses tenham a oportunidade de pelo menos passar uma vez pela cidade de Marrakech. Outra das cidades que nós vendemos muito bem, também pelas ligações que existem com a TAP, é a questão de Casablanca, como eu disse, ou seja, obviamente não vendemos tão bem como Marrakech, porque Marrakech está mais no mindset dos clientes e é uma cidade mais bonita. Casablanca é uma cidade de contrastes, é dita a cidade da modernidade, tem edifícios modernos que se misturam com bairros mais típicos, e que naturalmente o grande highlight de Casablanca é, como podem ver no diapositivo seguinte, a mesquita Hassan II. Esta mesquita portanto, é a maior mesquita de África e uma das maiores do mundo. É uma obra considerável, ou seja, qualquer foto que eu vos possa colocar aqui não dá, não mostra a dimensão da mesquita, nem a importância que a mesquita tem na cidade, nem a beleza que essa mesquita tem. No diapositivo seguinte conseguem perceber bem que é uma mesquita que é local para onde todos os anos é feita uma grande peregrinação. A mesquita megalómana tem uma sala de oração fechada para cerca de 25 mil pessoas e depois a parte que há fora dá para mais 70 ou 80 mil pessoas, ou seja, é mesmo muito grande, e a construção é muito moderna. Eles tinham sempre a ideia de ter uma mesquita que tivesse uma ligação ao mar, à terra e ao ar. Ao mar a ligação é óbvia, porque está, portanto, encostada à água, à terra também, porque obviamente a mesquita está em terra. A ligação ao ar faz pela sala de oração, que é aquela parte fechada, que tem um teto que é um telhado basicamente que recua e que faz com que entre uma luz solar dentro da sala de oração muito agradável, e é um monumento que é Património Mundial da Unesco também. E vou-vos ser sincero, a cidade de Casablanca em si não tem assim tanto para ver, mas esta mesquita vale quase a visita a Casablanca só por causa disto, porque é um monumento diferenciado, é algo muito, muito bonito, e que mostra claramente a importância que a religião tem para este povo. Passando ao diapositivo seguinte, temos também Agadir. Eu aqui Agadir não me vou explanar muito, porque obviamente Agadir nós temos também as ligações da TAP, mas Agadir vende-se bastante na altura do verão por causa da praia. É uma vila pescatória, é um destino turístico por excelência já com muitos anos, portanto na zona balnear é quase um algarve, ou seja, muitos restaurantes temáticos, muitos restaurantes marroquinos, restaurantes internacionais, fast food, discotecas, bares, pubs, locais para fumar xixa, etc. Ou seja, é um destino turístico de eleição muito antigo, uma série de hotéis de 3, 4, 5 estrelas, apartamentos, para todos os gostos, para todas as carteiras, mas naturalmente Agadir, em termos de património edificado, não tem nada muito relevante. Tem uma pequena medina, bastante engraçada, mas não deixa de ser pequena. Depois tem uma marina, onde tem uns restaurantes muito agradáveis, onde se come um bom peixe, porque Agadir está na zona do Atlântico, onde a água é mais fria e naturalmente o peixe tem mais qualidade do que, por exemplo, em Saídia, que sendo Mediterrâneo a água é mais quente. Mas Agadir é obviamente uma localidade que se vende mais na altura do verão ou na altura do fim de inverno, primavera, digamos assim, em que já está um tempo dito agradável para se fazer 2, 3 dias de praia e combinar com alguma cultura. Isto porque Agadir está a cerca de 3 horas e meia de Marrakech por autoestrada, ou seja, o cliente que voa para Marrakech pode sair por Agadir no voo da TAP também, ou fazer o vice-versa, entrar por Agadir e sair depois por Marrakech.
Isto é uma foto da praia, como podem ver, um extenso areal. Naturalmente que isto é um produto mais vendável de verão, portanto não vale a pena estar aqui a falar muito na altura do inverno. Depois disto, damos então entrada aqui aos tipos de produto que são os mais vendidos no inverno, que são, obviamente, os circuitos. Estes circuitos, para levar em consideração como é que nós montamos estes circuitos são fechados, portanto, tudo o que seja fora disto são coisas que terão de ser orçamentadas, feitas à medida. No entanto, estes circuitos são fechados e permitem ter aqui opções que vos deem a oportunidade, ou que deem a oportunidade aos vossos clientes de visitarem os locais mais importantes de Marrocos, sejam eles as capitais, ou neste caso a capital e as antigas capitais, sejam eles a parte do deserto do Sahara, sejam eles a parte norte, seja a parte mais interior. O circuito mais vendido é este, é das cidades imperiais. Os circuitos, esqueci-me de dizer só isto, eles todos começam e terminam em Marrakech, ou seja, nós, em termos de produto, definimos que todos os circuitos, independentemente de onde terminam, todos eles começam e terminam em Marrakech. Porquê? Porque Marrakech é a cidade que normalmente os clientes mais querem visitar e, como tal, num circuito de 7 noites, faz sentido que os clientes passem mais tempo em Marrakech. E aproveitando também as ligações da TAP, baixando um bocado aquilo do que é o peso do voo no pacote turístico, optámos por todos os circuitos entrarem ou passarem por Marrakech, começarem e terminarem nesta grande cidade. Tudo o que sejam circuitos que envolvam começar noutra cidade ou terminar noutra, nós podemos fazê-lo porque existe essa opção. No entanto, temos de deixar sempre isso feito à medida e terá de ser feito segundo orçamento. No entanto, tem aqui 6, 7 circuitos que já vos permite ter uma oferta muito boa para os vossos clientes. Como eu dizia, o circuito mais vendido das cidades imperiais é o mais conhecido, um circuito que inicia em Marrakech. Paulo, desculpa, podes passar o diapositivo exatamente para o trás, para as cidades imperiais. Eu estou a ver o Casbah e o Oasis, desculpa lá. Isso. Das cidades imperiais, portanto, ele inicia em Marrakech portanto, sobe até Casablanca, obviamente visita a mesquita Hassan II e depois segue o seu caminho até às cidades, até Rabat, que é a capital hoje em dia de Marrocos, é a capital económica e é a capital oficial do país, mas é uma capital muito económica. Em termos de património edificado é bonita, mas não é tão imponente como Marrakech, mas é a capital económica do país, onde tudo acontece e da decisão política também. E depois segue o seu caminho até Meknès, portanto, que é uma cidade muito agrícola, é, portanto, a cidade onde é a maior produtora de vinho em Marrocos, e apesar de ser um país marcadamente muçulmano, onde muitos deles não consomem álcool, tem uma produção de vinho assinalável e é uma produção de vinho, um vinho bom, um vinho de qualidade, atenção, obviamente não podemos comparar com o nosso, mas é um vinho de qualidade, tem exportação muito grande para a França, por incrível que pareça, há muitas zonas de França que, apesar de terem produção vinícola, têm também vinhos marroquinos à venda, e depois termina em Fez, onde obviamente passa por um dos highlights desta grande visita, que é o que está na imagem, que é dos cortumes de Chauara, que é para mim o cartão postal de Fez. Portanto, Fez tem uma medina gigante, é provavelmente das maiores medinas de Marrocos, uma medina de se perderem completamente, porque tem ruas muito estreitas e apertadas, muitas delas sem saída, que vão dar a casas das pessoas, mas tem de passar por esta parte dos curtumes de Chauara. Portanto, são os tanoeiros, eles tingem as peles dos animais. Esta zona tem um cheiro um pouco nauseabundo, mas o acesso é feito por estas lojinhas pequenas que vocês veem na imagem, e damos logo um ramo de hortelã ou de menta para colocarem à frente do nariz, para cortar ali um bocado o cheiro. E o acesso aos tanoeiros é feito sempre por uma loja, já sabem que vão ter o cliente a tentar ser ali um bocado impingido para tentar comprar alguma coisa, que é o normal destes povos do Magreb, mas é uma experiência muito engraçada, e estes tanoeiros são realmente muito giros e dão fotos incríveis, porque o contraste de cores é brutal mesmo. Passamos para o outro circuito, que é o segundo mais vendido, é do Casbah e Oasis. Este, pessoalmente, é para mim o meu preferido, não pelo património edificado, mas porque tem a noite no deserto, e eu passo a explicar porquê. Ou seja, isto é um circuito que sai mais uma vez de Marrakech, passa por Taroudant. Taroudant é uma cidade pitoresca, muito bonita, porque está dentro das montanhas do Atlas, está num pequeno vale e é muito engraçada, dão umas fotos muito, muito porreiras. Depois segue para Zagorá. Zagorá é uma das partes do início do deserto do Sahara,
onde também é possível dormir no deserto, mas não vamos dormir aí neste circuito Casbah Oasis, e aí sim, seguimos para Merzouga, que é o local onde dormimos no deserto. O deserto de Merzouga é efetivamente o que está na foto, é um deserto mesmo árido, portanto não é areia muito dura, é mesmo árido, areia dourada, fina, da areia mais fina que vocês alguma vez podem experienciar, aquela areia que vem na mochila ou vem na mala e vocês têm areia na mochila durante um mês porque não conseguiram tirar a areia, a experiência é brutal. O nascer do sol e o pôr do sol no deserto é daquelas experiências que eu aconselho a toda a gente pelo menos uma vez na vida, porque é de uma paz de espírito e de uma beleza incríveis, inexplicáveis, e não há palavras que eu possa utilizar para vos explicar a sensação, portanto só indo, fazem um passeio de camelo, veem o pôr do sol, jantam, acordam bem cedo por volta das 5 da manhã, sobem uma duna e veem o nascer do sol mais incrível de Marrocos. Seguem o caminho, passam por Arfoud, que é uma cidade grande também, ali naquela zona, e seguem o vosso caminho até o Ouarzazate. O Ouarzazate em si não é uma cidade nada do outro mundo, simplesmente tem aquela edificação do Hayat Ben Adu, que é muito conhecida, que foi utilizada numa série de filmes de Hollywood, o mais conhecido, O Gladiador, e o Ouarzazate é por si só a cidade hollywoodesca, onde existem alguns estúdios e onde foram gravadas algumas cenas de um dos filmes mais conhecidos de Hollywood. E daí seguem o vosso caminho para Marrakech e saem uma vez mais para Marrakech. No circuito seguinte, leva-nos da herança portuguesa. Este circuito foi um circuito montado a pensar em aqueles clientes que querem ver o peso que Portugal teve naquilo que é a cultura marroquina ao dia de hoje, mesmo em património edificado ou em termos culturais. É óbvio que nós, na altura dos descobrimentos, deixámos a semente numa série de países por onde fomos passando, e Marrocos não é exceção. Este circuito começa naturalmente por Marrakech, sobe até Rabat, até à capital económica do país, e depois desce por Mazagão, El Jadida, a antiga El Jadida, portanto uma cidade que tinha uma fortificação portuguesa e que servia de defesa, portanto, às invasões de outros povos que na altura queriam retirar Marrocos das nossas mãos. A piada de visitar Mazagão ou El Jadida é que é uma cidade que, apesar de ser marcadamente muçulmana, tem ainda muita ligação a Portugal e muitos símbolos cristãos e muitos símbolos daqueles que são da nossa antiguidade, seja da esfera armilar, seja as próprias ruas. Existem algumas ruas com nomes ainda portugueses, seja o nosso brasão, que ainda está presente numa série de locais. Ou seja, é como se basicamente aterrassem numa cidade que podia ser em Portugal, mas está em Marrocos. Depois seguimos para Mogador. Mogador é a zona de Essaouira, uma cidade também com muita herança portuguesa e onde se come um peixe divinal, porque é uma vila pescatória muito porreira, também ela no Atlântico, como é óbvio, e onde tem uns restaurantes frente-mar, onde se come um peixe com a qualidade do que nós podemos encontrar aqui. Ou seja, é um circuito que, em termos de património edificado, deixa um bocado a desejar, naturalmente, daquele que é o das cidades imperiais, não vale a pena esconder isso, mas em termos do que é aquele cliente que pretende fazer algo diferenciado, ver a marca portuguesa no país e não fazer tantos quilómetros, porque este circuito é um pouco mais curto do que o das cidades imperiais ou do Casbah Oasis, esta é a opção indicada. Em seguida, temos também o circuito do Cultura e Praia. Este circuito não é mais do que juntar Marrakech com Agadir, ou seja, dividem a vossa estadia entre Marrakech, Mogador e Agadir. Podem fazer isto à medida, ou seja, fazer 2, 3 noites em Marrakech, comprarem o transfer de 3 horas e meia para Agadir e fazerem Agadir, ou podem fazer este circuito e ir com um guia e ter, obviamente, algumas explicações também em Mogador sobre a importância da cidade. Mas, basicamente, este circuito não faz mais do que Marrakech e Agadir e deixa no final da estadia 2, 3 noites ao cliente para poder usufruir um bocado da praia. Ou seja, é um circuito que naturalmente vende-se no inverno, mas é mais vendável na altura em que o tempo esteja um pouco melhor. O circuito seguinte é o outro dos que mais vendemos. Este circuito não é um circuito fechado de 7 noites, é um Marrakech mais deserto. Basicamente o que nós juntamos aqui é uma estadia de Marrakech que vocês escolhem o número de noites que pretendem, sejam elas 2, 3, 4 noites, e depois juntam a noite de deserto pela experiência. A questão aqui é, a noite de deserto é feita no deserto de Zagorá e não em Merzouga, porque Merzouga, como viram no mapa anterior, está muito distante e obrigava o cliente a fazer muitas horas de carro até chegar a Merzouga e acabava por ser muito cansativo, e a experiência de dormir no deserto
ficava comprometida e nós não queremos isso. Ou seja, o cliente sai de Marrakech e vai até Zagorá, onde o deserto é um pouco menos árido do que Merzouga, como podem ver na imagem, um pouco menos dourado, um pouco mais duro, mas ainda assim a sensação de deserto é exatamente a mesma, ou seja, portanto, é desertificação total, não existe nada em redor. As tendas onde os clientes dormem, seja em Zagorá, seja em Merzouga, são tendas muito porreiras, eu esqueci de mencionar isso. Normalmente são tendas que inclusivamente já muito desenvolvidas, com tomadas elétricas, onde podem carregar o vosso telemóvel, a vossa câmara, o bem entenderem. No entanto, eu aconselho sempre que as pessoas levem algumas powerbanks para alguma eventualidade, e normalmente são tendas individuais, onde vocês podem dormir descansados, e depois nós vendemos uns acampamentos mais luxuosos com casa de banho privativa e depois uns acampamentos menos luxuosos com casa de banho dita pública, mas atenção, um público não é tudo ao molho e toda a gente ali, ou seja, tem a parte feminina e a parte masculina, e estamos a falar de uma espécie de balneários com porta, onde nós podemos tomar o nosso banho descansados com água quente, se quisermos. Obviamente vão tomar quase sempre de água fria, porque está muito calor, mas podem tomar o vosso banho descansados com a maior recatez e com maior privacidade e fazer a vossa higiene sem nenhum problema. Isto nós vendemos bastante. Normalmente este programa está feito para se fazer apenas uma noite, porque é isso que nos pedem mais, para ver o pôr do sol e o nascer do sol no deserto, mas também há a possibilidade de fazer 2 noites para aqueles clientes que depois querem explorar um bocado ali as zonas circundantes, ou querem fazer um passeio de camelo assim um pouco mais longo, ou simplesmente querem estar e desfrutar e contemplar, portanto, a paz e a calmia do deserto. No circuito seguinte, e eu estou já a terminar, é o circuito das Pérolas do Norte. As Pérolas do Norte, basicamente é um circuito que passa por todas as cidades mais importantes, digamos, do norte de Marrocos. É um circuito que, mais uma vez, sai de Marrakech, passa por Casablanca, passa por Rabat, depois sobe até Tanger. Também é uma cidade bastante importante e marcadamente com muita herança portuguesa também, pela proximidade, e que foi um porto muito importante durante a altura dos descobrimentos e durante a troca e a transação de bens que nós tínhamos, e que depois desce até Fez, passando naturalmente pela cidade highlight deste circuito. Obviamente que vocês passam por Casablanca, passam pela Mesquita Hassan II, passam por Rabat, mas um dos highlights deste circuito é passarem por Chefchaouen, que é a cidade que está na imagem, é a cidade azul, uma das cidades mais bonitas de Marrocos. A Medina em si não é muito grande. Agora, a cidade é verdadeiramente pitoresca, parece que é tirada de um quadro e que foi pintada. A cidade é completamente azul, sejam as portas, as paredes, os degraus. Obviamente que é uma cidade que está muito turística, nota-se claramente que as coisas estão muito arranjadas, mesmo à procura do turista e à procura da foto e disso tudo, mas no entanto é algo muito diferenciado que muito provavelmente não vão ter nada próximo do que vão ver. Ou seja, por exemplo, os clientes que já visitaram a Tunísia, em Hammamet, por exemplo, tem uma Medina muito engraçada, que tem umas portas azuis também, tem Sidi Bou Said, que também tem os telhados azuis, mas isto é um patamar acima. É algo maior e algo pitoresco e algo que para tirar fotos é absolutamente incrível. No slide seguinte, basicamente, o que eu vou fazer aqui, ou o que vamos ver aqui, é apenas um resumo em vídeo, uma vez mais, para terminar em beleza, de todos os produtos que eu falei até aqui, e basicamente passar-vos a imagem um pouco daquilo que eu tentei passar-vos em palavras, sabendo que só experienciando é que podemos viver certas coisas. Paulo, podes... Acho que este vídeo é bem elucidativo daquilo que Marrocos tem para oferecer.
Eu, da minha parte, em termos de produto, não tenho muito mais a acrescentar. O objetivo não era ser aqui maçador, era dar-vos também algumas ferramentas para poderem melhor vender este destino. No inverno é muito isto, Marrocos é muito isto, é um país que leva em consideração que a taxa de pluviosidade é baixíssima, como tal, a probabilidade de terem um circuito estragado por chuva é muito reduzida, e é a altura certa para se fazer estes circuitos, porque levando em consideração o número de quilómetros que se fazem e o tipo de estradas em que temos, porque Marrocos não podemos comparar em algumas zonas específicas com Portugal, fazer isto com uma temperatura mais baixa é muito mais agradável do que fazermos isto em julho e agosto com 40 graus. Eu sei que muitas vezes os clientes só têm férias neste período, mas existem circuitos, por exemplo, o Casbah Oasis, que são paradigmáticos. Fazê-lo no verão é um circuito duro e que devem naturalmente avisar os clientes que vão passar um mau bocado porque é muito quente. Agora, Marrocos é muito isto. Eles chamam o Kingdom of Light, eu chamaria mais, eu chamaria o reino da multiculturalidade e da diversidade, porque é um país megalómano e muito disparo naquilo que é as regiões entre si e principalmente muito disparo naquilo que é a comparação com a Europa, estando a 1 hora de voo, o que é incrível como é que estando apenas a 1 hora de voo temos um país que é completamente diferente de tudo o que nós estamos habituados a ver. Acho que, sinceramente, fica aqui o convite a que todos visitem Marrocos pelo menos uma vez na vida e que os vossos clientes visitem também, e se precisarem, obviamente, de alguma dica ou alguma ajuda em alguma coisa, aqui estarei eu e os meus colegas para vos dar algum maior apoio, está bem? Olha, entretanto, temos aqui umas perguntas. Para ir ao deserto é necessário fazer comida? Não percebi, desculpa. Para ir ao deserto é necessário fazer dormida? Para ir ao deserto, em Zagorá, é necessário fazer a dormida. Eu passo a explicar porquê. Existe um deserto próximo de Marrakech, que inclusivamente existem alguns hotéis que vendem uma excursão em Marrakech que dá para ir ao deserto, que é uma zona que fica a cerca de 1 hora e meia de Marrakech, mas não vão nesse engodo. Aquilo não é deserto, ou melhor, aquilo é deserto, mas não é árido, é deserto rijo, é como se caíssem dentro do Grand Canyon e vos vendessem aquilo como deserto. Aquilo é deserto, não é? Porque não tem nada, mas não é o deserto que o cliente imaginou com areia e tirar uma foto nas dunas e ver os camelos e pronto, aquele dito deserto. Para ir a Zagorá, que é a primeira zona de entrada do deserto do Sahara, onde é possível efetivamente ver um deserto, tem de se fazer à noite, porque o trajeto é muito longo e não vos permite ver nada, ou seja, mesmo que vocês saíssem de manhã, não viam aquele que é a melhor parte do deserto, que é a parte do pôr do sol ou do nascer do sol. Portanto, estarmos a vender uma experiência ao cliente para ir ao deserto e para apenas ver areia, estar lá nem 1 hora e para depois fazer um trajeto gigante outra vez para trás, vamos estar a minar-lhe a experiência e eu tenho a certeza absoluta que isso ia dar em reclamação porque o cliente ia sentir que a experiência tinha sido má. Para aquele tipo de cliente que não quer um acampamento dito standard, temos opções de luxo. Ou seja, se tiver aquele cliente que não se sente confortável num acampamento mais standard, nós temos as opções de luxo. No entanto, é uma noite apenas. É uma noite, faz-se muito bem e essa noite acaba por tirar um bocado daquele que é o impacto do trajeto que se faz entre Marrakech e a zona do deserto. Obviamente que se quiserem fazer, podem voar até Casablanca, de Casablanca voam até Arfoud, que é aquela cidade que eu falei, e de Arfoud depois fazem 40 minutos até Merzouga, e pronto, e aí não tem problema nenhum, vem o deserto e dormem, até se quiserem dormem num hotel em Arfoud e fazem um alfedeio até ao deserto. Agora, saindo de Marrakech, para visitar deserto, para ir a Zagorá, que é o primeiro deserto dito verdadeiro, tem de sempre fazer o overnight. Isabel também pergunta se daqueles balneários que falaste há bocadinho, se temos alguma foto. Dos balneários, eu posso arranjar fotos, mas os balneários, para terem, não se assustem, estamos em Marrocos, mas os produtos estão muito virados para o turismo e estamos a falar de um destino que turisticamente está muito desenvolvido, muito mesmo acima da média. Este tipo de balneários é como se tivessem um balneário de um hotel onde os vossos clientes normalmente fazem a higiene quando não têm um late check-out. Ou seja, é um balneário que tem, imaginem, a parte feminina, a parte masculina, com 3, 4 lavatórios, onde podem fazer a vossa higiene, lavar os dentes, lavar a cara, e depois do lado direito ou do lado esquerdo vão ter uns chuveiros individuais com porta, onde podem tomar o vosso banho com os cabides, colocar a roupa e mudar ali de roupa. Ou seja, não é nada mais do que se vendessem um cliente para um hotel em Saídia, por exemplo, e o cliente tivesse o voo à noite, tivesse o check-out ao meio-dia e tivesse um balneário do hotel para fazer a muda de roupa e aproveitar o dia de praia. É exatamente a mesma coisa, simplesmente estamos no deserto. Bom, creio que já não há mais perguntas.
qualquer maneira, se surgir mais alguma questão, estamos cá, quer eu, quer o João, quer o Dário, para depois prontamente poder responder. Em relação ao teste PCR, ainda é obrigatório? É assim, não havendo a vacinação, sim. Ok, para clientes que não têm vacinação, ainda é obrigatório fazer PCR. Todos os outros basta o certificado de vacina. Este é dos destinos que, infelizmente, Com as foi 3 dos que doses, não é, Dário? É, Com as 3 doses. sim. Ele, infelizmente, é dos destinos que abriu mais tarde, porque o destino em si, ao contrário de outros destinos do Magreb que estão ali à volta, como a Tunísia, como o Egito, que vivem muito, ou quase única e exclusivamente do turismo, Marrocos tem a sua grande atividade, portanto, a atividade agrícola, a de produção agrícola, e como tal o rei decidiu que primeiro estaria à segurança do seu povo e dessa atividade, e como tal foi dos países que abriu mais tarde. No entanto está aberto e é possível visitar. Acredito que, à medida que o tempo vai passando, que a maior parte destas restrições, como ainda aconteceu esta semana, penso eu, com Cabo Verde, vão acabar por ir caindo aos poucos. Bom, aqui notou-se, no caso do Charter, por exemplo, passei a ideia que realmente foi tarde mais horas, portanto, que o rei tem outras prioridades. Está aqui uma pergunta também: consegue-se fazer praia em Casablanca? Em outubro já estará muito frio? Consegue-se fazer? Peço desculpa. Praia, em Casablanca. É assim, Casablanca tem umas zonas de praia cosmopolitas. A praia em si não é muito boa. Ou seja, para o cliente português que dá importância à praia e que visualmente está habituado a ver praias com elevada qualidade, a praia de Casablanca em si não é muito agradável. A minha sugestão para um cliente que vá para Casablanca é que perca algum tempo e deixa até Mazagão e tem ali 2, 3 hotéis, meia pensão ou tudo incluído, hotéis mesmo primeira linha de praia, onde a praia aí sim tem mais qualidade. Da minha parte é tudo, Paulo, portanto, para mim, se quiseres avançar para... Então, vou passar isto aqui para o modo galeria. Fazer já aqui o nosso sorteio. Nós temos aquele método certificado pela NASA para fazer o sorteio dos nossos prémios. E, portanto, estou eu, o Dário e o João. Temos que dar um número de 1 a 5. Não sei quantas páginas é que temos 6 páginas. Portanto, eu posso dar a página, o João dá a linha e o Dário dá a coluna. Pode ser? Pode ser, Paulo, desculpa lá, eu estou só a ver, está aí o Pedro a perguntar se os circuitos são seguros. É assim, os circuitos são muito seguros. Para vocês terem uma ideia, Marrocos, a nível de segurança, primeiro são circuitos que são contratados com um DMC com quem nós trabalhamos há muitos anos, ou seja, nós não deixamos isto ao acaso. Portanto, vão com guias certificados que falam espanhol, a maioria deles, ou um portunhol, digamos assim, muitos deles também falam inglês, mas, portanto, estamos a falar de um circuito com guias certificados, uma empresa certificada, com seguro, veículos com qualidade. E depois, para vocês perceberem, Marrocos tem muito aquela onda de controlos policiais por ponto, por cidade, ou seja, quando vocês vão entrar numa cidade grande é muito provável passarem por uma espécie de controle policial em que muitas vezes param ou não param, mas há ali uma sensação de segurança. Mesmo em termos de velocidade, para terem uma ideia, Marrocos ainda funciona muito com radares à pistola, em que vocês têm os polícias aí a 1 km ou 2 a tirar a velocidade à pistola e os marroquinos são muito apertados com multas e as multas lá não são baratas, nem sequer são aproximadas daquilo que eles ganham no ordenado, ou seja, são mesmo multas para evitar que as pessoas andem em grande velocidade. Por isso, em termos de segurança, nós nunca tivemos nenhum problema com nenhum circuito e estamos a falar de um país que também vive muito ele de turismo. Naturalmente, quando chegam às grandes cidades e fazem o passeio nas Medinas, aí têm de ter cuidado com os pickpockets, mas da mesma forma têm de ter cuidado se andarem na Baixa de Lisboa, ou na Baixa do Porto, ou na Baixa de outra cidade. Quer dizer, isto é como tudo. Agora, explicar aos clientes a questão da segurança, para mim, é uma não questão, porque os clientes vão com tudo organizado, daí nós temos tudo fechado e com coisas que estão montadas e que já são vendidas há muitos anos. Para entrar em Marrocos bastava 2 doses desde que a última não ultrapasse 4 meses. Ultrapassou mudou alguma coisa? Não, ele não mudou. A questão é que a maior parte das pessoas, dessa questão dos 4 meses, esse intervalo já desapareceu. Ou seja, a maior parte das pessoas neste momento
já estão fora do que é esse intervalo dos 4 meses. Agora, eu sou-vos muito sincero, isto vale o que vale. Este tipo de países, muitas vezes, e isto acontece com outros países do Magreb, eles muitas vezes nem sequer olham para as doses, infelizmente. Nós andamos às vezes mega preocupados com as doses e com a vacinação, e depois de repente percebemos claramente que eles, quando olham para o certificado de vacinação, só estão a confirmar se o nome bate certo com o do passaporte. Somos muito sinceros, desde que o certificado de vacinação não vá com vacinas a menos, ou seja, que não diga 1 de 2 ou 2 de 3, os clientes, eles quase nunca olham para as datas. Obviamente que eu não estou a dizer isto para fazerem isto, porque depois podem ter algum problema, mas a experiência diz-me que eles olham cada vez menos para isso e muitas vezes confirmam efetivamente se o nome do passaporte bate com o do certificado de vacinação. Agora, é como eu digo, a questão dos 4 meses é efetivamente verdade. O problema é que a maior parte das pessoas que tomou essa segunda dose já ultrapassou, ou neste momento a maioria das pessoas já tomou há muito mais tempo do que os 4 meses. Bom, não havendo mais questões, damos início aqui ao sorteio do prémio. Dário, queres ler a página? O número de 1 a 6? Pode ser 2. Página 2, João, Lima. 5. 5 e eu digo 4. Portanto, vamos lá ver a página 2. Página 2. Tu disseste a linha? 5. Linha 5. Esta, não é? E a 4. Luís Martins, da Best Travel de Coimbra. Luís Martins. Estás aí, Luís? Ok, estou sem palavras. Só estas. Bom, o prémio são 3 noites no hotel Enaquil, 5 estrelas, 3 noites em quarto duplo, em alojamento e pequeno almoço, de 5 de fevereiro a 8 de fevereiro. Nós depois enviamos o voucher e as reservas depois são aqui connosco. Da nossa parte acho que é tudo, não havendo mais questões, tanto para o que precisarem, contem sempre connosco. João, queres dizer alguma coisa? Agradecer a tua presença e destacar realmente a presença do Turismo Marrocos também nesta ação e desejar boas vendas para todos e um bom inverno, já que é disso que estamos a falar também agora. Dário, menos é despedido também. Nada, só agradecer o tempo, que é precioso neste momento, e dizer-vos, quer dizer, quase todos têm os meus contactos, mas o e-mail é dario.brilha@solferias.com. Se precisarem de alguma dica, algum pedido especial ou simplesmente quiserem falar sobre qualquer destino da África, que não seja Cabo Verde, estejam completamente à vontade. Sim, senhor. Mais uma vez, obrigado a todos por terem estado connosco. Contamos sempre convosco. Beijinhos e abraços. Bom dia. Boa tarde.